Pessoal, hoje nós vamos então dar continuidade às ostomias, né, abordando um pouquinho as principais complicações que podem estar acontecendo no nosso paciente ostomizado. Então, a primeira complicação é a hemorragia, né? O que seria essa hemorragia? Essa perda sanguínea a partir aqui do estômago, né? Ou da própria sutura, né? Após a incisão cirúrgica, essa fixação, né? É uma complicação um pouco frequente e normalmente ela é causada aí por uma inadequada hemostase, né? Que é a resposta fisiológica normal do nosso corpo para prevenir e interromper esse sangramento, né? Essas hemorragias, ou seja, a garantia da integridade dos vasos durante a construção do estômago. Então, é importante o profissional, né, a equipe de enfermagem sempre estar atenta em relação à pele, em relação às mucosas ali, né, a mucosa do estômago, e vigiar a perda, né, a quantidade, se isso vai parar, se vai evoluir, tá? Segunda complicação, o edema, né, que é o engrossamento da mucosa por uma acumulação de líquido, né, que vai adquirir aquele aspecto mais translúcido, né, pálido. E como que vai ser tratado? Aplicando soro fisiológico frio ou solução glicosada sobre o estômago. Lembrando sempre conforme a prescrição médica, né? O médico que fez esse procedimento no centro cirúrgico. Aí temos isquemia e necrose, é um outro tipo de complicação, né? Quando a gente tem essa isquemia, essa diminuição do fluxo sanguíneo, né, ou a suspensão da irrigação sanguínea, ele é interrompido ou é insuficiente, que vai resultar, então, numa não vascularização do intestino, né, botando, então, uma viabilidade do estômago em jogo, né, em contexto, ou ainda acontecendo a morte tecidual, que seria a necrose, né. A isquemia, ela acontece com mais frequência nas primeiras 24 horas. Então, as primeiras 24 horas após o procedimento no centro cirúrgico são de extrema importância e a equipe de enfermagem tem que estar sempre acompanhando para observar a evolução desse estômago. Então, convém muito a monitorização e a evolução, né? Pode ser uma prescrição, né, para a equipe de enfermagem, tá indo lá monitorar a cada 2, 3 horas. Aí outra complicação, a deiscência, né, mucocutânea. O que seria essa deiscência, né? A gente fala que é uma abertura, né? Conseguem ver que tem o estômago, que a gente tem uma abertura do estômago. É uma separação de camadas, né? A gente vê que tem essa separação aqui das camadas, né? Então, a separação da mucosa intestinal. Se for parcial, trata-se com uma lavagem e espera-se que ela vá cicatrizar por segunda intenção, né? Que essa borda volte, né? Agora, se for uma deiscência total, é necessário suturar ela de novo para esse paciente voltar para o centro cirúrgico para evitar aí um afundamento que a gente vai ver ou uma estenose que a gente também vai ver, ok? Aí a gente tem aqui então o afundamento, né? Que seria literalmente quando o estômago ele entra, né? Para dentro do órgão do indivíduo, né? Então vai ter um deslize do intestino abaixo do nível da pele, né? Essa retração ela aparece como um defeito côncavo no abdômen devido a uma tração excessiva ao nível da sutura. Às vezes o profissional não tem tanta experiência lá no centro cirúrgico e acaba fazendo uma excessiva pressão e essa sutura acaba involuntariamente entrando, né, tendo essa retração, tá? Provavelmente volta para o centro cirúrgico para reavaliar, para refazer alguns pontos, tá? Aí aqui o abscesso, que vai ser então uma cavidade nova, né, formada, um tecido localizado, encapsulado por uma membrana de tecido inflamatório, cuja parede interior é denominada por uma membrana piogênica, ok? O tratamento, como que a gente vai tratar esse abscesso, né? Com uma drenagem, às vezes o profissional leva para o centro cirúrgico para drenar esse abscesso, dependendo da magnitude do abscesso ao redor ali da região peristomal. Lavagem com soro fisiológico, desinfecção e, se necessário, ainda administração de antibióticos, tá? Por conta desse tecido inflamatório,
né, que gerou esse abscesso, essa nova cápsula aí ao redor do estômago. Sétima complicação, a oclusão, né? Normalmente essa oclusão ela provoca dor, dá enjoos no paciente, né, náuseas, vômito, distensão abdominal, né? E se essa oclusão ela for parcial, pode haver perda parcial de grande quantidade de efluente líquido e, consequentemente, um desequilíbrio eletrolítico, né? Então, a gente tem que estar sempre atento. Para todas essas complicações, a equipe de enfermagem sempre tem que estar monitorando o paciente, principalmente nas primeiras 24 horas. Perfuração, né? Pode ser intra ou extra-abdominal, né? Intra-abdominal pode evoluir para uma peritonite. O que seria isso, né? Uma inflamação da camada que inclui o peritônio, lembra lá do peritônio, musculatura, anatomia, tá? Então, quando a gente tem essa perfuração e ela é extra-abdominal, ela pode evoluir para uma supuração peristomal ou fístula externa, né? Quando a gente tem, então, essa perfuração do estômago, não é comum, tá? Prolapso já acontece com uma frequência um pouco maior, né? É o aumento do volume do estômago que sai, né, para fora da parede abdominal. Então, vai ter uma exteriorização excessiva, vai sair mais órgão do que era o necessário, tá? É mais frequente nas colostomias transversas, lembra lá no colo transverso, que nas ileostomias ou nos condutos ileais. E é importante orientar, né, esse paciente a reduzir a posição em pé. Aqui a gente tem uma imagem, ó, de alguns prolapsos, né? Olha o quanto que exterioriza, né? E o que acontece, né? Tem que voltar, provavelmente, para o centro cirúrgico, né? Para fazer a colocação necessária aí. Às vezes foi uma má fixação, né? Então, tem que estar sempre atento. Estenose, que a gente começou falando lá no início das complicações. O que é essa estenose? É quando tem um aperto, né? Uma diminuição da luz do estômago, né? Quando a gente tem a luz de um vaso, a luz do intestino, a gente fala que é uma luz. Quando essa luz, esse círculo, né, em que pode passar líquidos, nutrientes, fezes, né? Um tubo, né? Ela tem esse apertamento, né? Esse estreitamento a gente chama de estenose, né? Ela pode ser interna ou ao nível da pele. Então, eu posso ter uma estenose antes de chegar na saída do meu estômago, né? Quando vai ter um afundamento bem fininho, né? Em que tem esse estreitamento, como se aqui fosse a saída do estômago, né? Aqui normal e aqui uma estenose. Ou ela pode ser uma estenose aqui, já próximo da boca do estômago, né? Mais frequentemente, então, nas colostomias, quando eu tô falando em intestino grosso. A hérnia, né? Uma saliência ao redor do estômago, né? Com essa tumefação abdominal, que ela acaba parecendo visivelmente menor quando o paciente está deitado, tá? Tem que continuar avaliando essa hérnia, às vezes precisa ir para o centro cirúrgico, tá? Para retirada dessa hérnia. Aqui outra imagem de hérnia. A ulceração, né? Então, vão ser pequenas lesões que podem estar aparecendo aí na mucosa do estômago. Acontece normalmente quando tem outras complicações associadas, né? Ela nunca vem sozinha, ela vem em conjunto com edema, vem em conjunto com prolapso, com outras complicações, tá? Mais difícil de acontecer. A maceração, 13ª complicação, né? É um risco de maceração da pele peristomal, né? Quando essa pele ela é fragilizada, ela é agredida, né? Então é importante ter alguns cuidados, né? Para evitar essa maceração, essa agressão ao redor da pele, principalmente ao redor do estômago ali. Limpar sempre o estômago, manter sempre a pele seca, executar o tratamento, a pele macerada, se caso acontecer, né? Utilizando os produtos conforme a prescrição médica. Desidratação, a gente tem que estar sempre acompanhando esse paciente, né? Às vezes ele quer diminuir o volume de líquidos para diminuir o volume, acreditando que vai diminuir o volume, né,
da consistência que vai coletar na bolsa, né? Então, a gente tem que observar aí esse paciente, se ele tem um risco de desidratar, né? Se ele tem já uma desidratação presente. Para isso, a gente tem que observar sempre, né? Alguns pontos importantes, né? Vigiar os sinais de desidratação, olhar a pele, mucosas, né? Ver se tá tendo turgor, né? Se ela tá tendo elasticidade, se ela tá ressecada, esbranquiçada. Monitorar entradas e saídas de líquidos, às vezes o profissional médico está suspeitando aí que esse paciente está consumindo uma quantidade insuficiente, então a gente faz o controle do tanto que ele está bebendo, tanto de soro que foi infundido e faz um controle ainda do quanto que ele está eliminando de diurese, tá? Monitoração do peso corporal, se esse nosso paciente está perdendo peso, se ele está ganhando, perdendo gordura ou perdendo musculatura, né? Planejar, né, fazer um plano de cuidados, uma orientação em relação à ingesta hídrica, ensinar sobre esses sinais de desidratação, né, falar que a pele ao redor do estômago ela vai ficar mais sensível, mais vulnerável a desenvolver algumas complicações e tá vigiando a eliminação urinária desse paciente, tá? Aí, outra complicação, a recidiva do tumor, né? Quando aparece uma protuberância na mucosa, né? Ou na região peristomal, quando eu falo peristomal, estou falando peri, né? Ao redor do estômago, tá? Ou entre a união ali da mucosa com a pele, né? Quando a gente tem essa fixação da mucosa com a pele do indivíduo. E trata-se, realiza no novo estômago, né? Se for pseudopólipos, lembram lá os pólipos, pseudopólipos, eles podem melhorar com nitrato de prata, tem que ver o que o médico vai prescrever. E caso sejam grandes esses pólipos, tem que voltar aí para o centro cirúrgico para ser ressecado. A professora não achou imagem, tá? Por isso que alguns têm imagem e os outros não têm imagens. 16ª complicação, granulomas são lesões nodulares que aparecem na união mucocutânea, que a gente consegue ver várias lesõezinhas, alguns formatos de grânulos, né, que devem ser cauterizadas, né, com nitrato de prata. Então, o médico prescreve, a gente consegue ver aqui que ao redor do estômago tá bem agredido, tá, nessa região. Dermatite de contato, né, que vai ser, então, uma reação inflamatória, causada por agentes externos, né, físicos ou químicos, que vão irritar aí a região peristomal. A gente ainda tem dermatites de contato alérgica, que vão ter aquelas características de vermelhidão, né, que podem evoluir aí para sinais flogísticos e sinais inflamatórios, né, dor, calor, rubor, vermelhidão, né, com formação, às vezes, de vesículas, né, de várias bolsinhas, né, que podem se romper ali ao redor da região peristomal. Candidíase também pode ser uma das complicações, né, é uma infecção fúngica, né, causada pela cândida, que vão ser, então, umas vesículas, né, pustulosas, que podem se romper, dando origem a pequenas erosões, muitas vezes formam placas eritomatosas, brilhantes, exudativas, né, com liberação de exudato, que vão estar coçando muito, o paciente vai querer ficar mexendo na região do estômago, né, então a gente tem que ver qual que é a indicação, a prescrição médica para realizar os cuidados, tá? Foliculite, quando a gente tem aí, normalmente é uma infecção bacteriana, né, causada pelo Staphylococcus e Streptococcus, que vai fazer essa inflamação dos folículos pilosos, né, da raiz dos pelos ali, dos folículos pilosos ao redor do estômago, né. A gente pode observar desde um ponto avermelhado até uma pústula semisférica, né, perfurada por um pelo e rodeada de uma característica ruborizada, avermelhada. Foliculite. E pensando assim, que mesmo que nós não encontramos nenhuma dessas 19, né, complicações que podem acontecer, né, que podem se manifestar, o indivíduo que tem um estômago, né, ele começa a conviver
com algumas mudanças que muitas vezes ele não planejava, né? Essas mudanças fisiológicas na vida dele, né? E uma principal mudança é relacionada à eliminação das fezes, né? Que agora ele não vai ter mais controle do odor e dos ruídos, né? Então ele vai se sentir muito mais exposto, muito mais vulnerável, né? E ele, além disso, né, além de ele não ter esse controle e não poder esse controle em relação à quantidade, a horários, né, essa autonomia, né, das eliminações, ele ainda tem um dispositivo que vai estar aderido no abdômen dele, né, um novo corpo que vai acompanhar ele por um período ou pelo resto da vida. E com isso, né, com esses odores, com esses ruídos, a gente pode ter uma distorção da imagem corporal. O paciente começar a se achar um monstro, começar a se achar um escolhido, né? Essa distorção da imagem corporal, principalmente nos primeiros meses com a ostomia. Então, pensando nas complicações, é sempre importante o quê, né? Observar, né? As características do estômago, né? Verificar a cor, né? Sempre tá naquele vermelho vivo, ou um rosa, né? Um rosinha, claro, ou não, ou escuro, mas não aquele escuro necrosado, tá? É aquela característica de mucosas saudáveis, né? Verificar a forma desse estômago, né? O tamanho dele, sabendo que período pós-operatório ele pode estar um pouquinho inchado, né? Um pouquinho demasiado, mas depois ele vai se regularizar depois das primeiras 24 horas. Tá observando sempre a integridade da pele, né, da mucosa desse indivíduo, se existe protrusão, né, se a álcula está exteriorizando, se vai evoluir para um prolapso, né, se o órgão vai sair pelo estômago, ali, pelo orifício, e observar sempre as características ao redor desse estômago, né, a gente vai ver um pouquinho na consulta de enfermagem quais são os cuidados, como que faz essa higiene, essa orientação. Aqui algumas características, ó, o estômago, essa cor correta, né, as fezes, a região aqui um pouquinho rosada, né, rosado mais claro. Aqui um estômago já mais antigo, tá? Se tiverem dúvidas em relação a algumas dessas complicações, só manda mensagem no fórum, né, na sala de café ou tá mandando um e-mail para a Pro. Beijo!